e bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência tomando a vacina do Covid aqui nos Estados Unidos. Também vou responder algumas perguntinhas que vocês deixaram lá no meu Instagram. E além disso vou trazer um debate, então acompanhe o vídeo aí. Bom, gente, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar que esse é um assunto bem polêmico, é um assunto que envolve muitas emoções, que envolve muitas opiniões, às vezes divergentes, e eu vou trazer alguns debates nesse vídeo, algumas questões culturais, algumas questões políticas e tudo mais. Então eu peço muito pra vocês que tenham respeito nos comentários, vamos sim debater tudo isso, mas vamos respeitar uns aos outros, porque esse é um momento delicado pra todos nós. Então, por favor, sejam bem gentis nos comentários e é isso aí. Bom, pra quem não sabe, meu nome é Gabriela, eu tenho 21 anos e eu moro aqui no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E eu já tomei as 2 doses da vacina do Covid. E eu vou compartilhar a minha experiência. E eu tô aqui nos Estados Unidos com visto de estudante, tá? Então, no início do mês de maio, eu recebi um e-mail da escola falando que a vacinação estava liberada para as pessoas maiores de 18 anos. E aí, foi então que eu entrei no site, você entra no site da cidade que você mora, e aí você encontra lá os postos de vacinação, os horários, e você marca um horário. Eu marquei um horário pro início do mês de maio, e eu fui até lá, falava no site que você precisava levar um documento, e foi isso que eu fiz. E chegando lá eu tive alguns problemas, porque eu não levei um comprovante de residência. Então eles não conseguiam saber qual era a minha residência, se eu realmente morava naquela cidade, né? Porque só podia se vacinar quem era daquela cidade. Então eu tive um pouquinho de um problema aí, foi um saco, eu tive que ficar procurando algum comprovante de residência, alguma carta que veio pra minha casa, alguma coisa assim no meu celular. Então eu demorei aí uns 15 minutinhos de atraso só procurando isso, mas eu finalmente achei e eu consegui provar que eu morava aqui nessa cidade. Já respondendo a pergunta, sim, você pode tomar a vacina aqui nos Estados Unidos se você não mora nos Estados Unidos. Eu conheço várias pessoas que vieram do México pra tomar a vacina, mas aí você tem que pagar. Essa vacinação eu não paguei nada, foi totalmente gratuito, tá? Porque eu moro aqui, né? Enfim. Depois que eu consegui provar minha residência, eles só anotaram minhas informações, data de nascimento e tudo mais. Eles já me encaminharam pra essa outra parte. Não tinha quase ninguém tomando vacina, não tinha fila, não tinha nada. Eu já sentei e comecei a conversar com o moço. Ele fez algumas perguntas, perguntou se eu tinha algum tipo de alergia, alguma coisa assim, se eu tinha tomado alguma outra vacina recentemente, se eu tinha tido Covid. E eu respondi tudo, eu não tive Covid, ou pelo menos não que eu saiba. E aí ele me deu a vacina, gente. A primeira dose da vacina eu não senti nada, absolutamente nada. Nem doeu na hora de tomar a vacina. Ficou um pouquinho dolorido o braço, mas tirando isso eu não senti nada. E dali, depois que eles te dão a vacina, ele já te encaminha, né, pra uma sala pra você ficar em observação. Enquanto você tá esperando lá, nesse lugar onde você fica em observação, eles te dão esse papelzinho aqui, que tem todas as possíveis reações alérgicas que pode dar, né, da vacina. Ah, e o papelzinho também tem informação em espanhol e em inglês. E eu não tive nada disso, eu não senti nada, então eu fui liberada. Foi isso. Tava vacinada e aí já tinha marcado no site. A primeira vez você já marca as 2 doses, né? Recebi um papelzinho, então eu tinha marcado a segunda dose pro dia 26 de maio. Depois, passados 20 dias, eu voltei lá novamente pra minha segunda dose. No dia da segunda dose tava um pouquinho mais cheio, mas ainda assim eu contei e tinham só 20 pessoas lá tomando a vacina. Mas era um lugar bem grande, então pouquíssima gente estava sendo vacinado. E eu cheguei lá, não precisei comprovar a residência dessa vez. Só que eu esqueci o papelzinho da primeira dose. Então eu falei com eles e eles falaram que tudo bem, que eles iam me dar um papelzinho novo com a informação das 2 doses e tudo mais. Então eles foram muito prestativos. Dessa vez eu tive que esperar tipo uns 5 minutinhos pra ser chamado pra tomar a vacina. Mas enfim, e eu tomei a segunda dose. A segunda dose já doeu um pouquinho mais na hora que eu tomei. Eu já senti ela um pouquinho mais forte assim. Mas assim, de imediato eu não tive nenhuma reação e eu tava muito, muito, muito feliz. Eu tava realmente muito esperançosa. Eu recentemente perdi algumas pessoas da minha família por conta do Covid. Então eu tava muito, muito feliz de oportunidade de tomar a vacina. Foi muito legal.
E aí deram um cartãozinho novo pra mim, que tem as informações das 2 doses. Mas foi isso. Saindo de lá, eu ainda não tive reação nenhuma, não senti nada. Mas no outro dia de manhã, eu comecei a ter algumas reações normais da vacina. Mas eu comecei a me sentir muito sonolenta, eu dormi bastante, eu dormi quase que o dia inteiro. E eu também tive um pouquinho de febre. Eu não cheguei a medir a temperatura, sabia que eu tava tendo febre, mas é impressionante, gente. Passou o período de 24 horas depois que eu tomei a vacina, eu não senti mais nada. Então eu acordei de noite e eu já tava bem. Hoje faz 2 dias que eu tomei a vacina e eu não sinto mais nada. O braço fica tipo assim, dolorido aonde tomou a vacina, mas nada demais. E foi isso, essa foi a minha experiência. Todo mundo foi muito atencioso, o lugar tava vazio, foi fácil. Eu escolhi qual vacina eu queria tomar, então foi uma experiência muito positiva. E é a minha primeira vez tomando vacina aqui nos Estados Unidos, eu nunca tinha me vacinado pra nada aqui. Ah, e quando eu me inscrevi no site, eles também tinham a opção de até te levar até lá, se você precisasse de transporte, caso você não tenha um meio de transporte para chegar até o centro de vacinação. Agora eu vou ler algumas perguntinhas que vocês deixaram lá no meu Instagram sobre vacinação nos Estados Unidos. Quem organiza a vacinação aqui nos Estados Unidos é o CDC, né? Esse aqui, ó, que é o Center for Disease Control and Prevention. Todas essas informações que eu vou falar pra vocês sobre vacina e respondendo as perguntas são baseadas no site do CDC. Bom, a primeira pergunta que eu vou ler aqui é da Ju. A Ju perguntou assim: é verdade que aí a partir dos 16 anos já pode tomar vacina? Não, aqui não é só a partir dos 16 anos. Então aqui nos Estados Unidos já a partir dos 12 anos pode se vacinar. Todo mundo acima de 12 anos pode se vacinar. A próxima pergunta é da Mi. A Mi perguntou assim: como foi feita a estratégia de vacinação? Por exemplo, aqui no Brasil começou as pessoas de mais idade, profissionais de saúde, e aqui foi uma coisa bem similar, começou por idade e também por pessoas que trabalham na área da saúde, depois educação. Eu acho que foi assim bem parecido. Então eles foram incluindo novos grupos de acordo com que aqueles grupos eram vacinados, né? E agora já tá até pessoas de 12 anos que podem se vacinar, então é um grupo muito grande de pessoas que já têm acesso à vacinação. A Mi também perguntou: teve algum relato de burlar a estratégia de vacinação para passar pra frente? Acho que ela tá querendo dizer, tipo, furar a fila da vacinação e tudo mais. E bom, eu vi alguns relatos de pessoas que furaram a fila da vacinação. Gente, sinceramente é bem difícil isso. Eles olham certinho qual a sua data de nascimento, qual o grupo que você é. E quando você tá se inscrevendo no site, eles já pedem tantas informações que eu acho bem difícil furar a vacinação. Mas é claro que sempre tem um que dá um jeito de furar. Então sim, tiveram pessoas que burlaram, eu vi algumas notícias, mas nada muito drástico. A mim também perguntou assim: quais tipos ou nomes de vacina estão disponíveis aí nos Estados Unidos? São 3 tipos de vacina que são recomendadas e autorizadas pelo CDC, que é a Pfizer, a Johnson & Johnson ou Janssen e a Moderna. Nos Estados Unidos, a AstraZeneca e a Novavax ainda estão sendo testadas. Quer dizer, você ainda não pode tomar elas, mas elas já estão nos testes finais para ver se a gente aprova ou não elas aqui nos Estados Unidos. A Isa e também a Vi perguntaram se já voltou tudo ao normal em todos os estados, como é que tá sendo isso. E bom, gente, aqui é um país gigante, né? Assim como o Brasil é um país muito grande, que depende muito de estado para estado, tem alguns estados que as coisas nunca realmente fecharam, nunca realmente foram completamente mudadas, assim. E tem alguns estados que tudo mudou completamente. Então, não, ainda não tá tudo normal em todos os estados, mas alguns estados já estão mais normalizados que outros. O que eu posso falar é assim, por exemplo, a minha experiência aqui na Califórnia, as escolas já estão abrindo, os mercados, você já pode sair pra comer, já tem um bom tempo que você pode sair pra comer, o cinema tá aberto, então assim, aos poucos a vida tá sim voltando ao normal, mas não tá tudo normalizado no país todo, tá? E a Isa também perguntou se é verdade que quem já tá vacinado pode cestar, e assim, gente, ninguém falou, pode cestar quem tá vacinado, mas a galera já tá cestando sim. Já tem balada aberta, já tem clubs aberto, já tem restaurante, barzinho aberto. Então sim, já tá podendo cestar quem tá vacinado
E quanto à máscara, né, recentemente o presidente dos Estados Unidos disse que as pessoas que já estão completamente vacinadas já não precisam mais usar as máscaras em algumas situações, como quando elas estão na rua, não em multidões, apenas quando elas estão em um lugar seguro. Mas quando eu fui tomar minha vacina, a moça me disse: continua usando sua máscara. A Isa também perguntou quantos por cento da população já está vacinada. E no momento que eu tô fazendo esse vídeo, 40% da população já está vacinada nos Estados Unidos, completamente vacinada. E isso me leva para a próxima pergunta, que é uma pergunta muito interessante da Yara, que eu vou fazer dessa pergunta um debate, então eu espero que vocês gostem bastante. A Yara perguntou assim: as pessoas estão se recusando a tomar a vacina? E sim. Bom, como a gente pode ver, né, na vacina Pfizer já são até adolescentes de 12 anos que podem tomar e apenas 40% da população está vacinada. Eu tenho observado isso e refletido bastante sobre isso, por ser brasileira, por estar morando aqui agora, ver a diferença das culturas e tudo mais. E eu vou trazer um comentário aqui. Eu não tenho a intenção de ofender ninguém com esse comentário, é só uma reflexão. Mas é interessante quando a gente percebe as diferenças culturais de um país para o outro, né? Não só culturais, mas políticas, as escolhas de um país para o outro. Como os países são tão distintos, né? No Brasil, nesse momento, a gente vê que a minoria da população está vacinada. É interessante de ver que o que se passa no Brasil e o motivo pelo qual os brasileiros não são vacinados é uma questão um pouco mais, assim, política, uma questão de não termos acesso a essa vacina. No geral, a questão é, o povo brasileiro não tem acesso à vacina. Então, a falta de vacinação no Brasil não é uma questão de opção, não é uma opção, é uma falta de acesso. A gente não tem acesso à vacina. Enquanto aqui nos Estados Unidos, eu percebo, isso aqui é a minha opinião pessoal, eu, Gabriela, percebo que a questão da pessoa não se vacinar é uma questão muito mais uma escolha pessoal, uma individualidade da pessoa, sabe? Eu percebo que os norte-americanos, no geral, ainda tem muitos questionamentos sobre a vacina, ainda tem muitos questionamentos sobre: eu vou ser obrigado a me vacinar? Por que eu me vacinaria? Quais são os benefícios e malefícios da vacina? E também existe aí uma questão que é muito delicada mesmo, que é essa questão da liberdade, né? A liberdade de expressão, a liberdade de ser e fazer o que quiser com sua própria vida, é uma questão muito grande aqui nos Estados Unidos, é o pilar dos Estados Unidos. E a vacina tem sido trazida como um questionamento aqui nos Estados Unidos dessa liberdade. Os estadunidenses se perguntam, né? Até que ponto o governo me dizendo que eu devo tomar a vacina está oprimindo a minha liberdade, né? Então, é um questionamento muito interessante que mostra realmente a diferença entre esses dois países, né? A diferença em que nível cada país está na sua própria trajetória, gente. Isso não é uma comparação para dizer, os Estados Unidos é superior, o Brasil é inferior. Nada disso. É muito interessante de ver a individualidade e a história de cada país. No Brasil, não estamos vacinados por não termos acesso à vacinação, enquanto que aqui nos Estados Unidos temos acesso à vacinação e ainda assim não somos tão vacinados quanto poderíamos ser por uma escolha pessoal. Não é interessante isso, gente? Assim como no Brasil ainda é uma questão muito política, aqui também é uma questão muito política, gente, né? Porque todos esses questionamentos sobre individualidade, sobre liberdade, são questões políticas, são questões culturais. Cada país tem o seu próprio conflito, a sua própria história, que vai fazer com que a sua população tenha uma reação diferente aos fatores como esse, como a vacinação. Eu quero muito saber, me conta aí nos comentários o que vocês acham disso. Qual é a sua opinião pessoal sobre isso? Lembrando sempre de ser muito carinhoso nos comentários. Estamos todos aqui conversando, compartilhando ideias, é uma rede de apoio e não tem a intenção de ferir ninguém, tá? E, gente, muito obrigada pelas perguntas que vocês mandaram. E foi a minha experiência pessoal tomando a vacina. Se cuidem todos vocês aí assistindo esse vídeo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.
Tchau!